Detalhe, se o usuário na estação trabalhar com recursos de CAD, desenho, multimídia, trabalhar com som, imagem, manipulação de vídeo, você vai ter que adequar a estação de trabalho ao trabalho do usuário. Isso aqui é um modelo padrão para uso comum. Planilhas, processador de texto, internet, coisas comuns. Quando foge do padrão, do uso comum, nós temos que adequar essa estação à utilização daquele usuário específico conforme suas necessidades individuais. HD 320 é a média de mercado hoje. Hoje, o mínimo de HD que você encontra é 320 no mercado comum, nas lojas, nos magazines. É o HD. Placa-mãe on-board. Por que on-board? No caso do servidor, que é um equipamento de uma criticidade muito alta, nós temos a placa-mãe off-board. No caso da estação de trabalho, eu tenho uma on-board. Por quê? O custo fica muito acima, fica alto, se em todas as minhas estações de trabalho eu tiver uma placa off-board. Que aí eu vou ter que comprar placa de vídeo, se não vier placa de rede, eu vou ter que comprar placa de rede por fora. Então o custo da estação de trabalho sobe muito do valor padrão de estações de trabalho. Pode ser colocado sem problema nenhum, mas usando uma placa on-board, você diminui o custo. Uma vez que a estação de trabalho, ela só vai funcionar de acordo com o funcionamento do usuário. O usuário trabalha nela 8 horas por dia, desliga e vai para casa. O servidor não, ele vai ficar funcionando independente do tempo que o usuário esteja logado a ele ou não. Ele vai ficar lá funcionando, ligado. Então, uma placa on-board já resolveria a questão da estação de trabalho. Mouse, teclado, monitor padrão, Qual a nossa distribuição? Como nós vamos escolher uma distribuição? Essa pergunta foi feita há pouco, e nós vamos escolher uma distribuição para trabalhar no nosso curso. Qual é o critério da escolha da distribuição? Eu já falei há pouco, vamos só ratificar. A distribuição que eu escolho depende daquilo que eu vou utilizar da mesma. Ou seja, eu tenho uma distribuição X e preciso de recursos Y. E naquela distribuição não tem. Então eu vou trocar de distribuição. Tem algumas distribuições que só funcionam para desktop, para computador local. Não são utilizadas em rede, são utilizadas em computadores domésticos, em rede como internet, redes domésticas. Mas nada de rede corporativa, os recursos são minimizados. Tem distribuições que funcionam em equipamentos específicos, porque foram criadas, desenvolvidas para trabalhar naquele equipamento. O fabricante foi lá e criou. Tem distribuições livres, que eu posso instalar em qualquer equipamento, em qualquer computador, mas que também tem um fim. Eu posso ter uma distribuição que é servidor, eu posso ter uma distribuição que é estação de trabalho, eu posso ter distribuição que é feita para notebooks, eu posso ter distribuições feitas para netbooks, ainda menores. Então, essa questão de qual a distribuição é definida de acordo com minha necessidade. Nós escolhemos a distribuição Ubuntu, porque nós escolhemos, tem uma razão. Ubuntu é uma das versões hoje que mais tem se destacado no nosso mercado. Funciona em todos os níveis de utilização, funciona como servidor, funciona como estação de trabalho, funciona em notebooks. Então, eu tenho um leque
de funcionalidades para essa distribuição, onde eu vou definir em qual das formas eu vou utilizar. Eu posso utilizar ele para gerenciar uma rede? Posso. Posso utilizar ele para gerenciar... Aliás, para usar no meu notebook? Posso. Eu posso utilizar numa estação de trabalho com um servidor Windows? Também posso. Eu posso utilizar o meu servidor Ubuntu com estação Windows? Também posso. Eu tenho uma grande flexibilidade. Considerando também que o Ubuntu foi desenvolvido a partir da distribuição Debian, que é uma distribuição muito bem estruturada, né? Então nós já ganhamos a estrutura de segurança, a estrutura de procedimentos do Debian. De carona nós já herdamos isso. Com as características do Ubuntu, que foram desenvolvidas além das propriedades que ele incorporou do Debian, nós encontramos uma solução limpa, prática de utilizar, com características muito próximas do Windows, inclusive, né? Não dá para dissociar disso aí, com características muito próximas do Windows, de operação, de configuração, né? Então, nós encontramos este equilíbrio dentro da distribuição Ubuntu. Tá? Então, nós vamos trabalhar com ela, nós vamos disponibilizar para vocês o acesso a um dos sites de uma das comunidades. Inclusive, isso já está no AVA, né, já foi postado no AVA, o link para o acesso ao site da Ubuntu Brasil, para que vocês lá possam baixar a última versão do Ubuntu, que é a versão 10.04. Atualizadíssima, saiu do forno agora, pronta para a gente utilizar e testar, e descobrir o que tem de bom e o que tem que ser melhorado nesta versão. Características do Ubuntu. Como eu falei, o Ubuntu ele é baseado em Debian. Tem um ambiente muito próximo do Windows e temos aplicações fáceis de usar por usuários novos. É uma outra característica que eu não citei, mas para usuários iniciantes, para usuários que estão começando a utilizar o computador agora, se você instalar em uma máquina Ubuntu e instalar em outra, um exemplo, Windows, para este usuário que está começando o seu trabalho, a diferença vai ser mínima. Por quê? Porque ele está muito mais próximo do usuário. Está usando, né, que era uma prerrogativa do Windows, que o ambiente Windows é um ambiente próximo do usuário, interage com o usuário e o usuário se sente confortável por conta disso. O Ubuntu está usando desta prerrogativa para desenvolver seus ambientes gráficos, né? Uma coisa importante lembrar a vocês, quando nós utilizamos algumas distribuições Linux, né, essa distribuição tem mais de um ambiente gráfico. Algumas distribuições também têm mais que um ambiente gráfico, que é uma plataforma de utilização do Linux em um ambiente gráfico. Ou seja, onde eu posso interagir com o mouse, tenho ícones, tenho mensagens, né? Diferente daquele ambiente, daquele paradigma do Linux, que era um ambiente só de texto, onde você digitava comandos, também temos isso. Mas hoje nós já temos um ambiente gráfico que facilita muito o trabalho, a produtividade, né? Algumas pessoas não afirmam que o ambiente melhor é o ambiente caractere, onde eu digito comando, eu aprendo mais, eu me especializo mais. Eu particularmente gosto do ambiente caracteres. Só que hoje nós vivemos em uma época focada em resultados, né? Quando você vai, por exemplo, implementar uma rede numa empresa, a empresa quer que você faça aquilo num tempo
no menor tempo possível, vista que você está fazendo um trabalho que pode ser cobrado em horas, um exemplo, e a empresa quer minimizar o que puder daquele tempo. Algumas coisas não terão como ser feitas em modo gráfico, tem que ser no ambiente de caractere. Mas a grande maioria hoje eu já faço